Bianca, vamos apresentar a Ana Paula, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e Paulo Demuro, da Unip, que vão ser os nossos debatedores dessa sessão. Então, vamos começar pela Marília Jardim. Sim. Eu não estava esperando isso. Eu achei que eu ia em segundo. Peraí, eu tô... Ciao Marília. Tchau, Isabela. Como está? Bene. Bom, eu vou falar em português. Desculpa aos italianos, meu italiano está bem enferrujado. E eu não vou colocar slides nem nada. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é ler um documento preparado, mas é pelo bem dos 10 minutos. Eu vou colocar meu timer aqui agora. Bom, então, bom dia para os que estão no Brasil e boa tarde para os que estão aqui no Hemisfério Norte. Eu gostaria de começar falando de algumas das questões mais importantes que eu acredito que sejam as mais importantes desse trabalho. Para mim, é o problema da experimentação na pesquisa e na teoria. Então, o que eu tentei fazer com esse artigo foi uma reconstrução e não uma proposição. É um retomar de um método que nasceu no passo a passo e que foi se construindo no fazer da pesquisa e não um passo a passo que estava pronto para ser seguido. Então, as próprias teorias que são utilizadas no trabalho, elas acabam permeando o uso delas mesmas. Por exemplo, as questões da obra de Landowski, como a programação e o acidente, ou o uso e a prática, elas aparecem tanto quanto teorias de análise, mas o fazer da pesquisa também se coloca dentro dessas lógicas. Vira uma semiótica da vida, ao invés da semiótica do objeto. Então, reescrever esse método me deu a chance de levantar essas questões também sobre o percurso gerativo, que no meu fazer, ele se conecta com a maneira na qual cada um dos níveis e as suas articulações propõe também problemas de pesquisa específicos de cada nível, funcionando como muito mais do que um método para a descrição de um corpus. Seguindo, então, para a apresentação propriamente dita, algumas das questões centrais nessa reconstrução de método são, primeiramente, o problema da moda e do corpo enquanto uma interação dinâmica, e em que medida essa primeira interação é fundadora das várias interações que formam a malha social. O trabalho é uma revisão da minha dissertação de mestrado, mencionada agora há pouco, que estudou a moda ocidental através de um objeto específico, o corset, que é uma espécie de roupa de baixo, que em inglês nós dizemos foundation wear, que na verdade é uma roupa de base, né? Literalmente é o alicerce da roupa de cima, que é o vestido ou o look. Então, essa história da moda que eu tentei fazer acabou se tornando uma história da alternância de silhuetas que ocorre nessa transformação da roupa de baixo, que de um jeito ou de outro está quase sempre presente no guarda-roupa feminino, e mesmo quando ela se ausenta, ela também está fazendo história da moda. Uma última questão, ela aparece já na tese de doutorado do Greimas, e também da imperfeição, e, claro, nos trabalhos da professora Ana Cláudia e do Landowski, que é a ideia do vestido como o que manifesta uma série de relações. Então, essas foram as inquietações que nos levaram à pesquisa. Então, vamos ao método. Um dos primeiros problemas encontrados nessa pesquisa foi o volume do corpus e a minha teimosia quanto à importância de que a fatia completa do século XVIII ao XXI deveria ser examinada. Para fazer isso possível, então, a primeira questão é delimitar o que significa uma mudança de moda, que foi resolvido como uma mudança de isotopia. Então, ao invés de seguir os períodos, ou os séculos, as décadas, que é como a história da moda é ensinada, estudada e pesquisada,
nós seguimos as rupturas significantes no estilo do corpo e do vestido, mas também as rupturas significantes na relação entre eles, que é mediada pela roupa de baixo ou pela roupa de base, trabalhando essas fatias da vida vivida. A vantagem desse aporte teórico é que ele não serve apenas à análise do que normalmente se chama de moda, com maiúscula, que é a roupa, o sapato, o cabelo, a maquiagem, mas ela acaba sendo, de fato, uma semiótica da moda, não dos discursos da moda ou sobre ela, dos objetos da moda, das mídias da moda, mas, de fato, um estudo do mecanismo da moda, que é algo que abrange todas essas coisas e mais algumas. O ponto de partida foi a análise da semiótica visual e dos formantes do objeto selecionado, que resultou em algumas conclusões preliminares. Por exemplo, enquanto a teoria da moda que se vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos textos de língua inglesa, focam muito na forma e na cor, são então as variações no formato da silhueta e no tamanho do corpo, ou nas estampas, nos padrões, claro, escuro, colorido ou monocromático. O meu trabalho acabou encontrando na análise do formante topológico e do formante matérico questões muito mais importantes ou mais significantes, porque foram nelas que nós encontramos os aspectos do corpo e da roupa que permitiram um aprofundamento em questões próprias da teoria semiótica. Então, o formante topológico, que é a grade de leitura, segundo o Greimas, no trabalho, ele acaba sendo mais do que a composição do look, e trouxe a oportunidade de estudar como cada corpo vestido encontra o olhar do outro e o que essa composição faz fazer. Então, além de ser uma espécie de manual de instrução, tem muitos sons vindo dos microfones do além. Estragou a gravação, estava fazendo tão bonitinho. Então, além de ser esse manual de instrução da apreensão visual, ela também vai criar hierarquias no desenho do corpo, investindo valores que podem ser ou eufóricos ou disfóricos em diferentes partes do corpo, mas essa topologia também vai criar relações de aproximação ou de distanciamento entre os corpos. E tudo isso é a ação da roupa. E do formante matérico, nós tiramos o entendimento do corpo e do corset como actantes, uma vez que a matéria apareceu fortemente ligada às questões da função e do papel de cada um desses actantes. O estudo das matérias, quando se passa além da oposição construída do natural versus artificial, ela mostra que os tecidos, as estruturas, os ligamentos do corpo e da roupa, ambos têm propriedades corpóreas, que é o que permite a ação conjunta desses actantes, e também que um tome o lugar do outro quando os corpos são apreendidos. Então, essas ações do corset e do corpo, elas são amalgamadas, e as fronteiras entre elas não são sempre claras, o que leva à questão da possibilidade de um intercâmbio de papéis entre o corpo e o corset, o corpo e a roupa. Além dessas questões, nós trabalhamos com o nível superficial da moda vestimentar, como algo que vai muito além da cor, da forma, da matéria e da topologia. Mas questões próprias da semiótica do texto são extremamente pertinentes também no estudo dos corpos vestidos, que além de objetos plásticos, são também atos de comunicação e situações de comunicação. Então, os corpos vestidos, por meio das qualidades visuais, eles instalam também categorias de tempo, espaço e pessoa, e criam modos de apreensão de si que ou convidam a aproximação do outro, ou demandam um serviço à distância. São relações que acompanham a moda de cada período, os modos, né, de fazer e ser, usando aqui essa palavra como o Zeitgeist, o espírito do tempo, que ou segue ou forma as maneiras de cada época, a sua arquitetura, a arte ou as ideias em voga. Esses discursos vestido ou enunciações vestimentares também podem, como faz o texto escrito, embrear ou debrear as marcas do discurso,
se construindo enquanto corpos que demandam o ser apreendido em simulacro de presença, ou que também se constroem enquanto imagem para o outro, mesmo nas interações face a face. E, finalmente, os objetos visuais também possuem um ritmo de ausência e presença, na moda ou fora da moda, que também convidam a análise dessa aspectualização dos itens, que é o ritmo das tendências, que elas emergem, duram, terminam e assim por diante. A análise utilizou também, no seu nível narrativo, os regimes de interação do Landowski, que eu não vou me aprofundar, que a maioria dos trabalhos apresentados hoje o farão, mas uma questão muito importante que emerge dessa análise é a questão do ritmo da moda como uma alternância dos papéis e das competências do corpo e da roupa. Então, as mudanças da moda são, na verdade, mudanças nessas relações, que às vezes mudam ao mesmo tempo, o corpo e a roupa com os mesmos papéis e as mesmas competências, mas às vezes criam conflitos, às vezes criam contrariedades e às vezes criam contradições. Esse ritmo, né, que são os sentidos propriamente ditos da moda, ao menos na pesquisa que eu fiz, eles podem ser resumidos em 3 ritmos. O primeiro, que é o do eixo dos contrários e dos subcontrários, que são sistemas cristalizados no alto, e os valores atualizados, não no sentido da teoria, mas no sentido da novidade, essa funcionou melhor em inglês. E o segundo ritmo, na deixis positiva, a sujeição do corpo, e na deixis negativa, a emancipação do corpo. Descendo ao nível fundamental do corset na moda ocidental, todas essas análises, além dos valores específicos de cada época, existe um ritmo que se mantém ao longo desses 300 e tantos anos, que é uma alternância entre cultura e contracultura, ou entre moda e antimoda, não como sistemas distintos, como se é analisado na história e na sociologia, mas como parte do mesmo sistema. Para fechar, então, uma questão que eu não abordei em profundidade, mas fica aí o convite, ou talvez no futuro, que é como essa criação que a moda faz desses espaços de rebelião, simplesmente para gerar mais novidade, acaba transformando tudo numa grande programação, ao invés de ter essa alternância entre os regimes e uma evolução, um desenvolvimento mais orgânico dessas relações. Eu acho que, para mim, é isso. Muito obrigada a todos, e ansiosa para ouvir os outros trabalhos. Cercherò di essere breve, grazie a tutti per questo invito, sono molto contenta di vedervi tutti quanti, e ho il mio contributo per questo bellissimo numero di Dobras, centrato sul problema del coperto scoperto. Una slide, Bianca. Sì. Ecco, perfetto. Quindi qui ho messo un esempio per far vedere, questo è un celebre nudo di Bouba, che è stato analizzato da Jean-Marie Floch, per farvi di natura e cultura, come ha dimostrato molto bene Jean-Marie Floch, Petite mythologie de l'œil et de l'esprit. Vai avanti, Bianca. Il titolo del mio articolo ho fatto vedere come
nella tradizione cristiana la velatura, questi sono 3 esempi di statue molto famose. La velatura è legata al tema del funebre, al tema della morte o al tema del lutto. Vai avanti. Infatti qui vediamo sulla destra due immagini molto simili. Sulla sinistra è un'infermiera durante la pandemia lo scorso anno, che è distrutta dalla fatica, e sulla destra abbiamo una tomba del cimitero municipale monumentale di Milano, dove abbiamo lo stesso motivo del capo piegato e velato per esprimere il dolore e la grande stanchezza dovuta alla fatica e al dolore. Andiamo avanti. Questo è un altro tipo di velatura, di copertura. Siamo nel 2018 al Golden Globe, dove tutte le attrici, come ricorderete, si sono velate, hanno messo questi lunghi vestiti neri per parlare del dolore, della prevaricazione dei maschi, dell'uomo sulla donna. E quindi la velatura nera dei corpi era una marcatura semantica del dolore, della sofferenza femminile. Qui abbiamo un altro tema che affronto nel mio saggio, che è il problema della velatura legata al Covid, e quindi questa green fashion, per esempio qui vediamo Chiara Ferragni che appunto che pubblicizza alcune mascherine di alta con dei marchi di famosi come Louis Vuitton, per esempio, o sulla destra delle mascherine che cercano di far vedere il volto nonostante la mascherina stessa. Quindi vediamo appunto che anche il problema del Covid e della mascherina è entrato nella tematica del mondo della moda. Vai avanti. Ecco, questo è il quadrato semiotico di base che ho usato, deve essere visto, non deve essere visto. Alla destra il non deve essere visto è l'area semantica del tabù, mentre il deve essere visto è l'area semantica della diktat, dell'imposizione. Non è necessario che non sia visto, è l'area semantica della trasgressione, e non è necessario che sia visto, è l'area semantica deve essere visto, deve essere. Andiamo avanti. Ci mette un po'. Bianca, tu l'hai mandato avanti? Sì, l'ho mandato Ecco, avanti, qui vediamo però... il massimo, molto famosa, Kate Moss, che... Sì, sì. No, adesso vediamo Kate Moss che va in giro per le strade di Londra, è stata fotografata per le strade in una realizzazione di un'area semantica dove la trasgressività è totale, dove si può andare in giro anche senza biancheria. Praticamente Kate Moss qui è praticamente nuda. E mi interessa, vai avanti Bianca. Ecco, vediamo per esempio la differenza fra un vestito da sposa di Diana Spencer nel 1981 e l'attuale moda per spose, dove chiaramente il tema della verginità e della modestia è completamente lasciato cadere.
Questo mi interessa perché poi l'ultima parte del saggio è sulla modest fashion. Questa è per esempio l'area del tabù, che invece è quella dell'area della non deve essere visto, l'area del tabù della moda musulmana tradizionale. Ci sono dei problemi forse di audio? Ogni tanto si bloccano. Ecco, questa Sì. invece è un modello del 2000 di H&M che fa vedere per la prima volta una modella con la velatura, una campagna che si chiamava Close the Loop, dove c'era una modella con una velatura di tipo islamico. Quindi vediamo che con i due sistemi della moda, quello occidentale e quello islamico, cominciano a contaminarsi. Vai avanti. Ecco, questa è una artista di strada molto interessante, Princess Hijab, non si sa esattamente chi sia, ed è un'artista di strada che metteva con la vernice delle velature islamiche ai modelli e alle modelle nella metropolitana, nei poster della metropolitana di Parigi, e non aveva un intento moralizzante, ma aveva un intento proprio di critica sia della velatura islamica sia della cultura commerciale occidentale. Perché se avesse avuto un intento moralistico, per esempio in questo caso, avrebbe coperto le parti, diciamo così, intime della ragazza, mentre invece, come vedete e come in altri casi, l'intento non è moralizzante, ma è un intento casomai di mettere in ridicolo sia la velatura islamica, sia il fatto di esibire eccessivamente i corpi in Occidente. Vai avanti. Ecco, questa è l'ultima parte del mio saggio, è dedicato alla modest fashion, che è o moda modesta, che è la moda pensata e progettata specificamente per le donne islamiche. Ecco, questo è un fenomeno molto rilevante dal punto di vista economico perché, insomma, solo nel 2018 aveva un giro di affari di 322 bilioni di dollari, quindi si calcola che ormai sia più di un quarto del volume di affari della moda mondiale. Ecco, vediamo che alcune marche, questo mi pare sia Marella, fanno modelli per la donna occidentale e poi declinati lo stesso modello anche per la donna islamica. Sono modelli di Dolce & Gabbana, quindi modelli di alta moda, disegnati apposta per donne musulmane, per la clientela islamica, ovviamente molto facoltosa, molto dannarosa. Vai avanti. Questa è una mostra che è stata fatta nel 2018, Contemporary Muslim Fashion in California, ed erano tutti modelli di altissima moda, come vedete molto belli, molto elaborati, ma tutti ispirati alla modest fashion, quindi capelli coperti, braccia, gambe coperte e assolutamente rispettosi della morale vestimentaria musulmana. Vai avanti.
Vediamo che la modest fashion è donne musulmane che appunto sposare in abiti estremamente eleganti. Vai avanti. E vediamo anche che questi modelli, un attimo solo, ecco qui volevo, questo è un nodo interessante perché vediamo che questa modest fashion, e cioè il fatto che la donna continui ad essere coperta, velata in qualche modo, non le impedisce di ampliare quelle che sono le sue forme di vita, e per esempio sappiamo che in Arabia Saudita da un paio di anni le donne possono guidare l'automobile o grazie al burkini, che è il costume da bagno islamico, possono andare sulla spiaggia e fare il bagno, cosa che una volta era proibita. Quindi la conclusione, ecco, dal punto di vista semantico vediamo che non abbiamo più la copertura tradizionale islamica che era legata alla rinuncia alla sensualità, all'anonimato, alla povertà ornamentale, all'esclusione da ogni moda, ma abbiamo un concetto di modestia che riarticola tutto ciò che è invece l'eleganza, l'ornamento, la sensualità femminile, ma in una forma diversa da quella occidentale. Quindi concludo con un libro di Fatima Bhutto che è New Kings of the World, Dispatches from Bollywood, dove questa studiosa della cultura extra, diciamo, europea ed extra statunitense, dice che la moda mondiale ormai è orientata in modo diverso rispetto ai modelli occidentali perché le donne soprattutto che vedono film occidentali o prodotti televisivi o modelli occidentali li trovano osceni, cioè li trovano non accettabili, completamente contrari a quelli che sono i loro principi, e quindi stanno elaborando dei prodotti che sono prodotti alternativi a quelli occidentali. E questo avviene non solo nel campo della moda, ma anche nel campo delle produzioni televisive e anche nel campo delle produzioni cinematografiche. Quindi abbiamo un riorientamento culturale ampio di cui la cosiddetta modest fashion è solamente uno degli aspetti. Grazie. Grazie. Boa tarde já aqui no Brasil, acho que eu imagino que seja quase boa noite. Eu queria agradecer a presença, especialmente a professora Ana Cláudia, porque graças ao incentivo dela eu pude realizar um grande sonho, que era publicar na revista Dobras, uma revista que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito dos estudos, das pesquisas que ali eram publicadas, além de achar o design realmente muito bonito e que ajudava na questão estética, né, da gente contemplar aí uma literatura científica. Bom, esse trabalho que eu fiz, ele é um trabalho mais sociossemiótico do modo de vestir, na maturidade, né, na idade mais avançada. Ele faz parte de um recorte do meu artigo de pós-doutorado, que foi supervisionado pela professora Ana Cláudia. Nesse artigo eu falo sobre os novos velhos tempos, são os novos idosos que vêm surgindo, e como uma das partes desse trabalho, eu tenho aí uma análise sobre o modo de vestir. Né? O modo de vestir, ele vai muito além, né, da função de adornar-se, né, da função estética, ele revela também aspectos afetivos, históricos e culturais, e no caso do idoso também não seria diferente, ele consegue analisar, mostrar os modos de presença dos idosos, né, a partir do seu um estilo de vida, né, então achei que seria interessante, porque essas escolhas do vestir, ela envolve escolha de tecidos, envolve escolha de cores, de acessórios e também de sensações a partir da consideração
dos sentidos que a gente tem aprendidos quando a roupa toca o nosso corpo. Então, tudo isso vai revelar aí características que são essenciais para a expressão e a identidade, né, do sujeito com as suas roupas. Pode passar? E aí a minha pergunta, né, nesse trabalho foi, né, como é que são os percebidos, né, que sentidos podem ser percebidos a partir da interação dos idosos com suas roupas, tentando entender se de fato novos idosos vêm surgindo, né, nesse mundo contemporâneo. Pode passar? E aí a gente percebe que esse assunto é um assunto importantíssimo, né, especialmente no Brasil, que a gente tem um crescimento muito rápido, né, muito acelerado do envelhecimento populacional, que chega a ser, né, por exemplo, 6 vezes até mais rápido que na própria França, né, isso traz repercussões importantes quando a gente considera que a população brasileira é a 5ª maior do mundo, e essas repercussões, elas vão de todas as ordens, né, elas implicam em ordens sociais, em ordens ocupacionais, econômicas, e o modo de vestir, ele também se revela um aspecto importante para a gente conhecer isso tudo, esse novo idoso que vem surgindo. Pode passar? Bom, e aí eu fiz uma pesquisa também sobre os significados do envelhecimento, e nessa pesquisa a gente percebe que várias tecnologias são usadas para se referir ao idoso, como terceira idade, melhor idade, adulto maduro, idoso, velho, meia-idade. Então, as tecnologias são amplas, o que mostra a nossa própria dificuldade enquanto sociedade de olhar especificamente para esse idoso, além da gente considerar também que existem vários tipos de idosos, né, uma pluralidade do envelhecer. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que aqui no Brasil há uma reverência, sim, né, do capital de valor sendo a beleza e a juventude. A mídia já conseguiu perceber isso, tentando se adaptar ao novo perfil mais crítico dos seus consumidores, e dessa forma faz novas manipulações, mas não necessariamente isso mostra que existe uma aceitação desse público e o encontro com as reais necessidades desse público maduro. Então, a gente nota, né, que o significado sempre atrelado à palavra idoso é sempre o significado mais disfórico, sempre associado a uma decadência, em contramão, né, em contrapartida ao significado de juventude. Então, normalmente, quando a gente vê jovem, a gente está associando a cor, a vida, a movimento, e o envelhecimento a algo como se fosse apagado, uma imobilidade e uma invisibilidade. Pode passar? E aí eu trago, né, essa tipologia, né, que a Ana Cláudia trouxe, que eu acho que é muito interessante quando a gente vai considerar aí os aspectos, as tipologias do corpo, né, associando o corpo com a roupa. E o interessante é que a gente consegue notar que todos os idosos, né, de uma forma geral, os idosos que eu fui investigando, eles passam por todos esses tipos, né, de relações da roupa com o seu corpo. O efeito estésico, ele tem uma representação muito importante, uma vez que eles têm uma pele mais fina, e eles gostam muito de ter um tecido no seu corpo que oferece um toque mais confortável. Grande parte deles relatam a preferência pelo algodão, como se ele estivesse, de certa forma, abraçando um pouco essa pele. Eles também recorrem a roupas que oferecem uma amplitude de movimentos e que permitem uma maior liberdade de movimentos. Então, isso seria, né, a moda por si, né, que é esse efeito estésico. O efeito estético, ele também acontece nas escolhas dos idosos, que também gostam de se vestir para sair dessa invisibilidade. Atualmente, a gente tem visto muitos idosos que têm aparecido nas redes sociais, com roupas que são um pouco mais chamativas, com a intenção de realmente afirmar essa questão da importância da beleza também nessa faixa etária. A moda, pelo aspecto social, ela também acontece, a gente percebe o idoso, alguns idosos comentam que não saem jamais de chinelo nas ruas, porque isso foi uma coisa que foi ensinada por eles, pelos seus pais, ou não saem de camiseta, porque eles acham que isso é um desrespeito com os outros. Então, tem essa preocupação social também, e a moda com fins práticos,
que é o objetivo de cobrir o corpo, que é o objetivo de proteger essa pele, né, das intempéries da vida. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o idoso, ele se veste pensando em todos esses elementos, não há necessariamente uma preferência. A gente costuma pensar que o idoso, que a preocupação de se vestir um idoso é apenas proteger ele do frio, alguma coisa desse tipo. E não é, né? O idoso é um sujeito como qualquer outro que quer também revelar a sua identidade também por meio do vestir. Pode passar? E aí, quando a gente, né, vai pegar, né, os regimes de interação, né, do Landowski e Greimas, a gente percebe, na minha publicação, eu coloquei vários outros elementos que eu não trouxe para cá para não poluir a apresentação, a gente percebe que existe, sim, uma programação que é um dever ser, né, poderia-se imaginar que é esperado que o idoso use roupas com cores mais sóbrias, que o idoso é aquele que fica em casa, que não sai, então é o dever ser, né, é o dever ser como se fosse um envelhecimento mais programado. Só que o que a gente percebe é que existe esse idoso, que deve ser, que se preocupa, sim, com esses aspectos, mas a gente tem tido cada vez mais idosos que transitam em todo esse regime de interação. Então, são idosos que muitas vezes querem manipular o próprio envelhecimento, um querer ser, né, mais jovem, que a gente chama de adultescência, ou às vezes porque querem se adaptar a essa nova realidade com o próprio envelhecimento, roupas que podem favorecer e participar dessa adaptação a essa fase. E também temos esse incidente, que a gente pode dizer, que é o imprevisível, inesperado, que às vezes está longe daquilo que a gente programa para ver em relação ao idoso, com pessoas que se vestem de algo completamente atípico. Mas, em geral, né, a gente consegue notar que esse idoso que se veste de acordo com o ajustamento, é um idoso que se preocupa com a questão estésica, é um idoso que se preocupa também com a questão estética, e ele quer ter uma velhice como uma experiência original, né, então ele está satisfeito, ele está se adaptando, e ele quer também mostrar isso por meio das suas roupas e por meio do seu vestir. Então, esse ajustamento é algo que a gente consegue perceber, né? Na verdade, a gente consegue perceber todos os regimes de interação a partir dos momentos da vida, a partir das intenções que cada idoso tem no seu dia a dia. Pode passar? E, por fim, né, o que a gente percebe com a presença, né, do modo de vestir em todos esses regimes de interação? Que a gente tem, sim, uma pluralidade do envelhecer. Existem diversos tipos de idosos. Existe o idoso que está na instituição de longa permanência, existe o idoso que está adoecido, existe o idoso que está ativo, e as roupas, né, a escolha das roupas vai revelar essa grande variedade dos modos de envelhecer. O que não pode é ser considerado apenas um jeito de envelhecer, como se a gente existisse só o idoso caseiro, né? Então, a moda está aí para mostrar isso para a gente. A gente percebe também que essas variações das escolhas do vestir vão mostrando para a gente cada vez mais novos modos de presença, né? E esses novos modos de presença revelam, então, simulacros, né, de um novo idoso que vem surgindo, né, e o corpo e a roupa, elas vão estar sempre aí, né, nessa relação plástica e muito dinâmica, então a gente tem que acompanhar essa evolução, né, com esse idoso contemporâneo, com esse idoso que está cada vez mais ativo, né, e apesar de que, pelo que nós percebemos, a moda e a própria sociedade não vem acompanhando o olhar sobre esse novo idoso que aparece, sobre esse idoso que quer ser reconhecido com a sua identidade, ainda que mais amadurecida. É só isso? Pode passar? Acho que eu já encerrei. Fiz só uma apresentação breve, porque eu sei que o tempo é bem curtinho e eu não queria extrapolar. Obrigada mais uma vez. Grazie, Raquel. Vou pedir para a Bianca passar imediatamente e vou apresentar esse trabalho que intitula-se Corpo Vestido no Social. Contribuições da semiótica para o estudo da aparência e da identidade.
Enquanto a Bianca vai sintonizando, que é a apresentação italiana, eu já começo porque do avançado aqui. O trabalho são os vários tipos de relação entre corpo e roupa na formação da aparência. Tomando essa aparência como um parecer que manifesta o ser. Né? E avanti, é centrado na figuratividade, não, no primeiro. Não. Centrado na figuratividade, na relação entre figuratividade e plasticidade. Né? O objetivo dessa relação não é somente fazer a homologação, mas trabalhar explorando o movimento ritmado dessa relação do corpo vestido. Né? Como é que essas duas plásticas se põem em relação e que elas são ritmadas. Né? Essas relações mudam muito, né? E a roupa aí, ela carrega na interação com o corpo, nas mais variadas sociedades, a própria narrativa do sujeito vestido. E é investindo nessa narrativa do sujeito vestido que nós vamos ter a caracterização dos valores da comunidade em que ele vive, em que ele está situado. Então, as análises são sempre não de textos acabados, enunciados acabados, mas de enunciados em situação, porque considera essa situação que ele vive, e que o semioticista vai reoperar, mas o semioticista também ele pode reoperar esse enunciado em situação como um enunciado de experiência, né, que vai exigir novos procedimentos de análise. Então, o semioticista ele está reoperando a partir dos enunciados desse corpo vestido. Na próxima lâmina, nós vamos ter, então, a aparência como o parecer do sujeito, né? E a partir do trabalho com as reiterações dos modos de se dar a ver. Como é que esses modos de se dar a ver constroem o ser? Então, o polo do Greimas, né, do ser e do parecer, para a construção do ser a partir dos pareceres cambiantes, né, e todas as repetições de traços que vão possibilitar ao estudioso formar esse contínuo definidor, né, e reconstruir esse regime de sentido do ser. Então, o fazer do semioticista é observar, descrever o corpo vestido nas suas múltiplas práticas sociais, que ele analisa principalmente buscando os efeitos de veredicção, de verossemelhança, de pertencimento, né, que permite ele chegar no rol dos simulacros e dos valores que são postos em circulação. Na próxima lâmina, eu acho que é o momento mais atual do trabalho, e esse é um trabalho que não tem corpos, ele vai retomando da semiótica como fazer essa análise do sujeito vestido no social, nas interações sociais, em que se buscam expressões faciais e corporais, comportamentos, gestos, atitudes, postura, a certa constância prosêmica, essa marcação das distâncias que nós temos nas interações, a movimentação cinética que é assumida. Então, como é que esse corpo vestido se coloca, né, no seu modo de estar e de fazer no mundo. Na próxima lâmina, e com ela nós vou cortar aqui, né, esses modos de presença do sujeito, de se colocando no social, em relação às alteridades, né? Como são essas alteridades, e depende muito de nós analisarmos, nós nos vestimos para que situações e para que outro, né? Inclusive trabalhando nós mesmos enquanto um dos outros que nos configuramos, né? Então, aborda-se, então, essas presenças como classe de discursos persuasivos, né? E aí o regimento da racionalidade ou do inteligível, né? Mas ao lado também de todos os efeitos da apreensão estésica, né? Como é que esse sujeito que está no mundo nos contagia pelo seu modo de estar? Como é que ele faz sentir
o seu sentido. Então, conjugando tantos os procedimentos de dar conta da inteligibilidade quanto da sensibilidade. Então, de um lado, todo um trabalho, uma lógica mais da programação e da manipulação, do outro lado, né, que seria o fazer-fazer, do outro lado, o regime do ajustamento e do fazer-sentir. É muito rápido e eu agradeço a todos. Pode passar, Bianca, eu só quero a última lâmina, que nós vamos, que, sim, poderão ler tudo isso, a dinâmica. Então, era ali, não, a lâmina mesmo, do Helmut, que ele mostra nessa fotografia, que foi exposição. A próxima, Bianca. Que é o corpo vestido, né, e o corpo desnudo. Então, essa relação de como a roupa está no corpo e o corpo está na roupa, fazendo-nos ser, e essas apreensões que temos que dar conta. Então, muito obrigada, desculpa a velocidade. Bene. Vamos passar, então, aos dois comentaristas pacienciosos que estão aqui conosco. Opa, estamos aqui. Silencioso, mas ouvindo tudo. Ativistas. Para os Paulos. Sim. Paulos, vocês viram? É isso que foi um acordo. Coincidência boa. Se quiser, pode falar antes, Paula. Então, vamos lá, Paula. Acho que a gente pode bater bola, assim. Pode. Vamos fazer... eu fiz alguns comentários, assim, em relação a cada um dos trabalhos, minhas contribuições. Eu não sou da área de semiótica, então eu vou tentar aqui fazer minhas contribuições de uma pessoa que não é da semiótica, mas é fã da semiótica e acaba usando a semiótica em suas pesquisas. Mas toda a minha formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado é da estudos de consumo dentro da área de administração. Mas eu queria começar um bate-bola aqui com o Paulo e fica todo mundo também à vontade, né, para essas questões. Em relação ao trabalho do Corset, eu fiquei fazendo uma relação do Corset com a moda sendo um processo disciplinatório do corpo. E aí eu fiquei fazendo a relação com Foucault e esses corpos disciplinados, os corpos dóceis do Foucault, que é uma forma da gente olhar esse Corset. Ao mesmo tempo, eu fiquei me lembrando da questão do filme The Rock Horror Picture Show. Vocês já assistiram esse filme? É um filme antigo. E esse filme ele usa o corset como uma forma de mostrar uma revolução, sendo um simbólico do transgênero. E esse transgênero, ao mesmo tempo, era extraterrestre, e, ao mesmo tempo, era um filme de terror que misturava o rock com o terror, com o transgênero, com o extraterrestre. E a roupa que é usada quando essas pessoas elas entram dentro daquele mundo é um corset. Então, era uma questão que eu queria trazer aqui para o debate. Como essa mesma peça do corset, ela pode ser para disciplinar esse corpo, mas pode ser também para rebelar esse corpo. Nós faremos todos os comentários, Ana. Eu não sei a etiqueta. Vamos fazer todos, senão nós não conseguimos dar conta. Então, vou seguir com os comentários, e aí eu abro para o Paulo. Que eu pensei Mas que eu anotei, Ana Paula, eu anotei tudo, não se preocupe, eu vou te responder. Fazer uma troca, eu pensei que a gente ia fazer uma troca, trabalho a trabalho. Em relação ao trabalho da Maria Pia, eu adorei particularmente, porque é o trabalho que a gente vai apresentar depois com o Rafael, também envolve essa questão da religião.
E um recorte que eu utilizei num trabalho que publicamos, eu e a Ana Raquel Rocha, no CIMOD de 2018, em Buenos Aires, foi sobre como existe uma restrição de consumo a partir de regras religiosas. E a muçulmana, ela vai trabalhar com essa restrição de consumo. E, na época, a nossa curiosidade científica, digamos assim, era se essa restrição ao consumo, ela levava a um abandono do consumo da identidade de moda. Ou seja, né, expressar, dar sentido de si para a roupa. E isso nós fizemos uma análise. Coincidentemente, eu tinha ido a Istambul, a Turquia, naquele período, e fizemos muitas fotos, muitas imagens de pessoas na rua. Existe a imagem de moda, do editorial de moda, e como essas mulheres elas trafegam, né, transitam nas ruas lá de Istambul. E a partir dessas imagens, nós chegamos à conclusão que elas, apesar das restrições, elas vão buscar essa identidade de moda nas marcas de moda e na composição que elas fazem desse visual de moda. E o trabalho da Maria Pia me resgatou novamente essa questão, né, do que cobre e do que é descoberto, e que não necessariamente está com esse corpo coberto, você vai abrir mão de elementos que fazem parte da sua identidade, como a sensualidade, por exemplo. Em relação ao trabalho da Raquel, eu achei bem interessante, porque a gente vai ver aqui um processo de desvio do padrão. A partir da sociologia do desvio do Becker, fazendo uma triangulação teórica, que não foi a proposta da Raquel, mas só para a gente refletir sobre isso, você vai ver que existe homens e mulheres, né? Quando você vai pensar no idoso, o homem idoso, ele vai sofrer um julgamento, né, dos empreendedores morais da sociedade sobre como ele deve ou não se comportar por ser idoso. Olha, agora isso aí não é um comportamento de uma pessoa idosa. Por outro lado, a gente vai ver a mulher idosa sofrendo um julgamento muito maior. E se essa mulher idosa ainda for uma mulher idosa negra, então a gente vai encontrar aí um julgamento muito mais pesado. E outra questão que eu acho que abre aí para discussões, Raquel, é sobre por que depois dos 50 todo mundo é simplesmente velho. Porque nos processos de segmentação de mercado, a gente vai encontrar a criança, a gente vai encontrar o between, né, que é entre 10 e 12 anos, que ele não se considera criança, mas também não se considera adolescente. Então, 10 a 12 anos é pré-adolescente, a partir dos 12 é adolescente, aí aos 18 vai ser... Eu já não sou mais adolescente... 18, 19, em literatura inglesa vai falar do teen, né? Quando aos 20 anos eu deixo de ser teen. E são espaços de tempo muito curtos. Enquanto que, para o mercado, ainda, e são questões aí que eu acho que a Raquel contribui muito para a gente começar a refletir, porque a partir dos 50 todo mundo é velho. Porque não existe um pensar em estratos de idade, porque o comportamento de consumo de uma pessoa entre 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, e estamos falando de pessoas, de uma sociedade que está envelhecendo, né? Então, a pessoa fazer 90, 100 anos não é mais uma coisa tão fora
do comum, né? Eu mesma aqui nos meus 50 anos espero chegar aos 100, aos 150, aos 200, virar uma cabeça numa jarra de vidro e ficar por aqui, participando das reuniões com vocês, porque eu gosto muito disso, dessa coisa de estar viva. Então, acho que são coisas que a gente tem que repensar. E eu acho que o trabalho da Raquel pode trazer muita contribuição para a gente, né? Porque essa coisa de uma moral, né? De como é o comportamento do idoso, como ele deve se comportar, está implícito um comportamento de consumo do idoso, né? Como ele pode, o que ele deve, o que ele não deve consumir. Em relação à apresentação da professora Ana Cláudia, eu acho que ela vem, acho que foi muito interessante ela se colocar ali por último, porque ela perpassa todas as apresentações que a gente viu anteriormente, dando aquela base teórica para a gente entender como essa estética de cada um, ela é a estética de um, mas ela é o discurso de todos. Ela vai vir como estética para trazer uma novidade, uma reverberação, um discurso, para que o outro se liberte, veja em modelos, em situações que, assim, eu posso ter ações diferentes. Eu acho que para cada um desses que foi em contextos específicos, mas que vem em comum o diálogo teórico que a professora Ana Cláudia trouxe. Então, eram essas as minhas contribuições. Estou aqui à disposição para trocas. Obrigada, Ana Paula. Acho que é melhor, Paulo, você faz sua panorama também, e aí a gente faz um pequeno... Sim, olha, eu vou fazer exatamente esse panorama. Eu tinha pensado num debate mais transversal mesmo. Então, anotei aqui, quando li os textos e quando ouvi as apresentações de hoje, algumas questões que perpassam todos os trabalhos e que me parecem, enfim, fundamentais serem apontadas aqui e que dizem respeito ao uso da semiótica e nas análises do fenômeno da moda. Então, anotei aqui alguns pontos. Vamos lá, para ser bem rápido mesmo, já que o tempo é curto. O primeiro ponto é que esse dossiê mostra muito, muito, muito bem como a semiótica e a sociossemiótica são, antes de mais nada, um método, mas também uma lente, eu diria, que proporciona um específico ponto de vista sobre o fenômeno da moda, e que é em primeiro lugar, que define, em primeiro lugar, uma abordagem de tipo relacional e estrutural, ou seja, que vê as correlações entre, por exemplo, o corpo e o vestido, né, como no caso, enfim, da Marília, da Maria Pia, enfim, de todos os trabalhos apresentados, né, e como linguagem e interações, e principalmente interações sincréticas, e aqui a Ana Cláudia também não fez nessa apresentação, mas no texto dela ela refere-se a suas teorizações sobre sincretismo, né, o fenômeno da moda, antes de mais nada, um fenômeno semiótico sincrético, né, e também ao mesmo tempo um discurso, né, não apenas uma linguagem em sincretismo, mas também um discurso, na verdade, plural, múltiplice, né, discursos, né, com a S do plural, a gente deveria dizer, né? E esse me parece um primeiro ponto, porque, como a gente sempre diz, esse tipo de abordagem, como a Ana Cláudia e a Maria de Fátima falaram no começo, né, pode definir, como sempre dizemos, né, um tipo de abordagem ancilar, ou seja, que constitui a semiótica como uma ciência, né, como dizia Greimas, que seja um órgão, né, dizia sempre Paulo Fabre, e uma disciplina ancilar no campo das ciências humanas, né, que auxilia as outras ciências humanas, como a abordagem historiográfica ou sociológica, que foram aqui citadas, né. Em segundo lugar, a Ana falou, enfim, muito brevemente, sendo curto e grosso mesmo, a moda, nesse dossiê, pelo menos no bloco que eu estou aqui apresentando, debatendo, é apresentada não apenas como uma linguagem ou um enunciado fixo, mas, como a Ana bem apontou, como um enunciado em ato, que, por sua vez, também proporciona esse tipo de experiências que, por exemplo, com a abordagem semiótica, são muito bem evidenciadas, né? E aqui toda a referência à teoria sociossemiótica de Landowski, enfim, todas as abordagens também da Isabela, da Maria Pia, que já discutimos aqui.
E terceiro ponto, e esse é um ponto que, enfim, em particular, a mim, como pesquisador, me toca bastante de perto, é que eu gostei muito de ler todos os artigos desse bloco, né, que fui convidado a debater, porque eles mostram muito bem também como essa abordagem semiótica constitui um ponto de vista e uma abordagem metodológica, como eu disse antes, sobre a história da cultura e a história do social, a gente poderia dizer. Ou seja, esses artigos mostram também como esse tipo de abordagem semiótico, de inspiração gramsciana e sociossemiótico, digamos assim, pode proporcionar perspectivas diacrônicas, né, como, por exemplo, o texto da Maria Pia, que trata do velo, né, do véu, desde a arte sacra cristã, né, dos rituais fúnebres e assim por diante, até o texto da Marília também, que pega 3 séculos, né, que a partir de uma pesquisa que ela previamente fez, né, aborda as questões metodológicas ligadas às rupturas, isso me parece muito interessante, né, que se dão ao longo desse período que ela considerou, né. Então, a história da moda, a partir da lente que a semiótica proporciona, é vista aqui como uma história do social. É isso que a semiótica, me parece, faz muito bem, e principalmente a semiótica de inspiração gramsciana, né, que sempre foi uma semiótica do social e da cultura, a gente poderia dizer, né. E como também a Maria Pia também mostra em seu texto, mas também em outros textos que ela escreveu, né, que não foram aqui contemplados, mas há sempre uma passagem também do micro e do macro. O corpo, na sua dimensão micro, é analisado como o corpo da velhice, por exemplo, é analisado para tratar questões de caráter muito maior, né? Então, essa passagem de uma dimensão micro a uma dimensão macro, através do corpo vestido e do discurso da moda, me parece de fato fundamental. E quarto e último ponto para fechar é que há, a partir dessas análises, né, um retorno, digamos assim, rumo à teoria, né? Ou seja, a reflexão, como Greimas sempre nos ensinava, né, com a circularidade entre os níveis diversos, né, o nível empírico, teórico, epistemológico, metodológico da teoria semiótica, né, é uma relação circular, ou seja, da empiria, esses artigos apresentados nesse bloco nos mostram como se pode voltar à teoria para que a teoria também se adapte a exigências, né, que o objeto nos coloca, né, descritivas que o objeto nos coloca. Portanto, é isso. Diferentemente da Paula, eu coloquei umas questões que me parecem muito transversais, não tenho muitas perguntas, são mais, enfim, questões que eu coloco para o debate, mas que me parecem cruciais, como a Ana tinha nos convidado a debater sobre o ponto de vista da semiótica na moda, etc., eu coloquei essas questões de fundo que me parece que o dossiê expõe de maneira muito clara e que servirão não apenas aos semioticistas, mas também a todos os estudiosos do campo da moda e das ciências humanas e sociais. Então, obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ana Paula. Alguém quer fazer algum comentário, tentando responder, fazer essa transversalidade também a partir da sua posição? Posso só responder a pergunta da Ana Paula, Ana Cláudia? Claro. Ana Cláudia, Ana Paula, desculpa, eu senti, na verdade, isso que você disse, né, sobre o fato de colocar idoso no mesmo balde, né, sendo que existe tantas diferenciações, e de fato não existe terminologia, embora algumas pessoas falam que deveria ter uma envelhecência, que é como se fosse um processo de adolescência, uma preparação para o envelhecimento, que seria talvez dos 50 aos 60 anos, mas isso é colocado ainda de uma forma muito crítica na literatura, acreditando, vendo de novo o envelhecimento como algo disfórico. O que existe, que está regulamentado hoje, é apenas a diferenciação da terceira idade para a quarta idade, né? Então, hoje a gente já fala na quarta idade, que seria a idade acima dos 80 anos. Eu tenho a impressão de que com os estudos avançados, talvez a gente vai ter outras delimitações, né? Assim como teve na infância, na adolescência, eu acho que é uma tendência que isso apareça também nessa fase da maturidade, justamente por causa dessa grande variação do mercado consumidor, dos modos de ser,
né, das necessidades, das buscas, né? Então, a quarta idade tem uma característica bem diferente, por exemplo, da chamada terceira idade, né? Então, eu imagino que isso ainda vai ser contemplado e mais valorizado com o tempo, tá bom? Sabe que me veio à cabeça, Ana Paula, como esse segmento, a partir dos 50 anos, é que tem capital, né? Nós passamos cada vez mais, o jovem tem dificuldade de se fazer economicamente. Então, esse segmento, eu acho que ele vai ser pelo mercado muito explorado. Então, eu vejo mais as segmentações não feitas a partir, de um lado, eu tenho novos modos de fazer, a partir dos 50, mas eu tenho se condensa aí um capital que eu não tenho nos outros segmentos sociais. Então, o interesse pela... atender, né, Ana Cláudia? Seriam novos segmentos a atender que estão invisibilizados. Invisibilizados. É um termo que a gente usa muito, né? A invisibilidade do negro, a invisibilidade do transgênero, a invisibilidade do homossexual, e tem a invisibilidade da velhice, que varre para debaixo do tapete. Então, a pessoa de 50 a 60, com esse poder aquisitivo que você está colocando, ela é varrida para debaixo do tapete e não tem uma identidade própria, e se espera dela que ela consuma para parecer jovem, para negar seus 50 anos. Exatamente. Eu acho que essa questão a Raquel trouxe aí na discussão dela, e como você está colocando, é a perfeição para os nossos debates, porque quem vai construir essa reflexão e essa possível segmentação somos nós, né? A ciência, a academia, é o nosso papel. Uhum. Bom, eu vou concordar com o Paulo, responder a Ana Paula, mas eu queria começar falando para a Raquel, porque o seu artigo essa questão do idoso e do envelhecimento, da moda, é um dos temas mais populares de supervisão onde eu trabalho. Não sei se vocês sabem da demografia do Reino Unido, quando foram ver com a crise do Covid, quantos por cento da população se enquadram nos vulneráveis que vão ser prioridade da vacina, é quase 60% da população acima de 50 anos aqui. Então, uma questão que aparece muito nos meus trabalhos, eu não sei se você conhece, nem sei se isso é uma coisa no Brasil, mas aqui é muito popular, aqui no Reino Unido, que é um estilo que chama granny chic, que é a vovozinha tendência, né? Que não é a idosa que se veste bem, são as pessoas jovens que se vestem como idosos. Então, é o vestidinho dos anos... É basicamente o meu estilo, gente, tá? O vestidinho na canela, com o casaquinho por cima, o óculos grande, vintage. Então, ao mesmo tempo que aqui, mesmo com essa população idosa enorme, não existe roupa própria para idoso, tem um artigo maravilhoso que você não cita, não sei se você conhece, da Pamela Church Gibson, que chama No One Expects Me Anymore, que fala sobre essa coisa do envelhecimento dessa geração. Ela é dessa geração do Baby Boomer, e que foi a geração que inventou a adolescência e que inventou a juventude e tudo isso no pós-guerra, e agora também eles estão nessa luta para inventar essa velhice, enquanto comunidades separadas e que tem estilo também, e que quer consumir e se sentir bem. Então, ela fala muito disso, das lojas que não... Então, acho que tem a questão de aberturas para a tua pesquisa, nesse sentido da experiência do consumo também, que não tem uma loja que leva em consideração como uma pessoa de 60, 70, 80 anos se sente ao consumir, que não é o mesmo que uma pessoa de 20 anos quer. Então, você tem, às vezes, a loja de idoso é considerada a loja que tem os tamanhos maiores, mas aí você tem disco ball e música techno bombando no lugar, com a luz que é muito forte e tal. Então, essas são questões, acho que a gente pode conversar em separado depois, um dia. Eu acho que tem muito para trocar. Vai ser um prazer, Marília. Vamos. E
respondendo a Ana Paula, sim, você está certa, o corset ele é também um processo disciplinatório do corpo. A minha formação antes de ir para a semiótica é em pós-estruturalismo, então passei um bacharelado inteiro estudando o Foucault e o Althusser, então tanto acho que os nomes das categorias que aparecem no trabalho são de origem estruturalista, a questão da emancipação e da sujeição. E quanto ao filme específico que você citou, o Rocky Horror Show, ele é um filme que faz tendência a uma subcultura da era vitoriana, que se chama Extreme Tight Lacing, e que eu apresentei um trabalho sobre isso num colóquio de moda, não lembro de que ano, 2014, provavelmente. Nós estamos super sintonizadas, Marília. E queria te convidar à leitura de um outro trabalho na Dobras, que eu publiquei há 2 anos atrás, que aborda essa subcultura, está no dossiê sobre a moda e as suas manifestações disruptivas, que essa questão do trans, do extraterrestre, elas são questões da era vitoriana, da forma como essa subcultura destrói o feminino do corpo e o substitui por alguma outra coisa que aquela sociedade não reconhece mais como corpo atraente e tudo mais. Então, essas questões definitivamente não cabem nos 10 minutos, mas foram abordadas amplamente na análise, mas super obrigada pelo comentário. E isso, Paulo, concordo. Obrigada pela fala, sempre um prazer te ouvir. Maria Pia? Não sei. Eu gostei muito dos comentários, acho que eles realmente fazem esse ecco, io devo dire che, sì, devo dire che ho capito molto bene Paolo. Si sente? Sì. Ho capito molto bene quello che ha detto Paolo e devo chiedere a Paolo di riassumermi un po' quello che ha detto Anna Paola, che mi è meno chiaro perché non ho capito bene proprio la lingua, scusate. Quindi lei ho capito che ha fatto un esempio tratto da una sua esperienza in Turchia, ma non ho capito bene il punto. Quindi se Paolo per favore mi spieghi quello che ha detto Anna Paola. Ora non ricordo esattamente, Maria Pia. Non te lo ricordo. Scusate, Ma forse Anna Claudia? Glielo vou possiamo far relembrar ripetere? o ponto Scusate, ma non... específico, Maria. Non sento. O ponto específico era sobre a questão da restrição que a religião impõe e como as mulheres elas mantêm a sua identidade de moda, dão sentido à sua produção de moda, apesar de ter restrição de consumo. No caso das muçulmanas, é uma restrição bem específica à forma, né? Ela tem que estar com aquele corpo todo coberto. Allora adesso Paolo mi spieghi bene cosa... Sì, dice insomma che se poi può riflettere su come si creano resistenze alle restrizioni imposte dalla religione nel campo della moda, cioè come queste donne che tu analizzi nel campo della moda musulmana, per esempio, ma anche in altre religioni, è stato fatto l'esempio dell'evangelicalismo qui in Brasile, per esempio, cercano di resistere anche attraverso la moda delle restrizioni imposte dal discorso religioso. Sì, nel caso della fashion, della modest fashion che ho cercato di analizzare io, ho la sensazione che sia un problema magari poi Paolo glielo traduci tu perché non saprei dirlo, è una sorta di scavalcamento di quella che è il dogma musulmano, per esempio della copertura e del tabù, no? Del tabù visivo,
in forza di, appunto, di una grande forza economica che queste classi sociali, per esempio in Arabia Saudita, hanno, no? Hanno una grande capacità di acquisto, una grande possibilità di denaro, no? Per cui c'è una specie di scavalcamento del tabù islamico tradizionale nel campo del lusso, e questo ha qualcosa di estremamente paradossale, perché è un recupero di tutta il valore dell'ornamento, del lusso, dell'eleganza, della seduttività, pur mantenendo questa specie di schermo di modestia, no? Questo schermo di tabù mantenuto. Però io mi chiedo che tabù è, che concetto, bisognerebbe fare un'analisi semantica molto approfondita di questo modest. Cosa c'è dentro questo modest? Che cosa si intende per modest se hai addosso centinaia di migliaia di euro o di dollari, di gioielli, di vestiti, di sete, di ricami, eccetera, eccetera, no? Quindi io credo che un approfondimento andrebbe fatto con un'analisi semiotica valoriale, di valori anche proprio semantici, di vedere in quale campo semantico questo termine modest viene a essere inserito, perché a me sembra, francamente, quando vedo dei modelli di Dolce & Gabbana, di modest non vedo proprio niente. Scusate, non riesco a dirlo in un'altra lingua. Non so se Paolo vuoi tradurre velocemente. Credo sia Tudo Anna Paola. Era chiaro? Sì. Che disse Ana Paula? Bom, acho que podemos considerar esse bloco discutido, né? Eu acho que, sim, não temos que ter vergonha da semiótica ser ancilar, e temos que assumir em nossos fazeres, quanto mais ela puder ser ancilar, mais nós podemos voltar dos objetos a esse retorno mais teórico e mais dos valores da nossa sociedade. Eu acho que a semiótica tem que servir a qualquer coisa para justamente ela provar, né, a que ela serve. Então, concordo plenamente. E vamos passar, então, para o segundo bloco, né? Eu agradeço muito Ana Paula e Paulo e as expositoras. Né? Obrigado. Muito obrigada. Chamar novos agora. Moda, corpo e consumo na pandemia. Né? Então, vocês vão entender por que Maria Pia ficou no primeiro bloco e não junto com a Patrícia Calefato e com as duas autoras, Carla Beatriz Barbosa de Oliveira, Paloma Rodrigues Gomes Santos. Né? E nós vamos passar em